Thiago Jordão, vamos falar do seu xará, Thiago Motta. E já entrar ali no campo de especulação ou de possibilidade e alternativas de treinadores estrangeiros. O Santos sondou o Thiago Motta, ex-Juventus da Itália, Jordão? É isso mesmo, Marcão. Conforme trazido inicialmente pelo portal Meu Peixão, o nome do ítalo-brasileiro Thiago Motta, ex-jogador e também ex-treinador do Bolonha da Itália e da Juventus, foi sondado pelo Santos Futebol Clube, Marcão. Segundo constam as informações, o Thiago Motta topou ouvir o projeto esportivo do Santos e iniciar uma conversa breve ali. Porém, ele deve recusar, o convite feito pelo Santos Futebol Clube, muito por conta que o mercado a temporada europeia se encerra daqui 1 mês e meio e ele aguarda propostas desses clubes europeus. Então, o nome do Thiago Motta é outro nome sondado pelo Santos Futebol Clube, mas ele vai cair naquele limbo de negativas por parte dos treinadores, visto que ele prefere trabalhar no mercado europeu ainda, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão trazendo... Qual que é a idade do Thiago Motta? É um treinador novo, né, Thiago? O Motta é brasileiro, né? Ele naturalizado italiano, mas é um profissional novo, né? Como treinador? Profissional novo, Marcão. Ele tem 42 anos de idade. Nenhum título na carreira? Nenhum título. Tem uma experiência no futebol italiano, né? O futebol italiano, taticamente, é uma das ligas, né? Talvez o que mais exige do profissional. Principalmente o sistema defensivo no futebol italiano é muito forte, né? E poderia ser algo novo e interessante, o Thiago Motta, né? Poderia ser algo... Trabalhou num grande clube do futebol italiano que é a Juventus. Grande clube no mundo que é a Juventus, né? Thiago, pelas informações não vem, não é isso? Pelas informações ele opta por permanecer na Europa, é isso? Foi uma sondagem, não chegou ali em proposta, não chegou em valores. Parece que o Thiago Motta já disse que vai permanecer no futebol europeu, Jordão? É isso mesmo, Marcão. Ele topou ouvir apenas o projeto do Santos, né? Aquela cordialidade, né? Já que você me ligou, deixa eu escutar o que você tem para me dizer. Porém, ele deve recusar esse convite do Santos Futebol Clube muito por conta da janela do mercado europeu. Um movimento, Marcão, que foi até interessante por parte do Thiago Motta foi o seguinte: ele treinou o Bolonha inicialmente lá na Itália, né? Um clube da Série A Team. E ele conseguiu um bom desempenho, Marcão, tanto que ele foi disputado pelas equipes de lá. Então, esse movimento por parte dele de aguardar o mercado europeu faz sentido. Não é uma demagogia por parte dele, porque a Juventus o tirou do Bolonha, a Juventus pagou para tirá-lo do Bolonha, e não era só a Juventus que estava interessada, eram outras equipes, tanto da Itália quanto de outros mercados do futebol europeu. Então, esse é um movimento por parte dele que faz sentido. O Paulo Luiz Freitas Barbosa pergunta aqui sobre o Marcelo Gallardo, né? O treinador do River Plate, né? O Gallardo não sai do River Plate, né? Ele que voltou recentemente ao River, é um dos treinadores mais bem pagos do futebol sul-americano, e o Gallardo não sai do River para vir ao Santos Futebol Clube neste momento, né? Toda a questão envolvendo multa rescisória. Então, é um nome que a gente nem coloca aqui em discussão, em pauta. Daria para trazer? Daria. Você teria que pagar a multa ao River Plate, convencer o Gallardo, que na última passagem no River ficou muito tempo e agora não será diferente. Não acredito que o Gallardo saia rapidamente do River, não. Então, nesse momento, falar em Gallardo seria uma chance muito pequena, por isso que a gente nem coloca em discussão o Gallardo. Ô, Jordão, você que gosta muito do futebol europeu, Thiago Motta seria uma boa para o Santos? Marcão, eu vejo que sim, porque já que estamos pensando nesse cenário de apostas, eu acho que o Thiago Motta seria um nome muito interessante, até mais do que esses que estamos vendo circular nas mídias santistas, Marcão, porque o Thiago Motta, ele é um treinador que varia taticamente, a sua equipe lá no Bolonha, Marcão, ele conseguiu promover, extrair o melhor de cada jogador, tanto que aquele primeiro elenco que ele teve com o Bolonha antes de sair da Juventus, praticamente todo foi desmanchado. As grandes equipes do futebol europeu contrataram esses jogadores, a exemplo do Zirkzee, que hoje joga no Manchester United. Então, eu vejo que ele é um cara que consegue extrair o melhor de cada jogador. A grande questão do trabalho dele na Juventus, Marcão, foi a inconstância nos resultados. A gente sabe que a Juventus é uma equipe que ganhou dezenas de campeonatos italianos, porém, ela foi uma equipe que ficou por muito tempo invicta no campeonato, mas na quinta posição. Era um time que empatava muito. Então, claro,
o Thiago Motta dá para dizer que não deu certo na Juventus, né? Como aquilo que se esperava como base no seu trabalho no Bolonha. Porém, como ele é um treinador disputado por outras equipes, um treinador jovem, Marcão, eu acho que é mais fácil você apostar nele e conseguir um resultado positivo. Porque ele sendo jovem e ainda estudando, Marcão, tem uma chance maior, uma margem maior de acerto. Então, por parte do Santos, eu acho que foi legal o Santos tentar esse contato. E caso ele topasse, Marcão, eu veria com muitos bons olhos o Thiago Motta como técnico do Santos. Tá aí o Thiago Jordão sobre Thiago Motta sondado pelo Santos Futebol Clube, mas pelas informações, dificilmente, de chances remotas do Thiago Motta aceitar aí a proposta do Santos Futebol Clube. Jordão, vamos às alternativas no mercado estrangeiro. Quem são os nomes que o Santos poderia olhar? Quem são os nomes que o Santos poderia tentar no mercado estrangeiro? Treinadores que podem pintar no Santos Futebol Clube. Jordão, vamos ao primeiro nome. Vamos ao primeiro, Marcão, a começar pelo Armando Evangelista, né? O nome que foi sugerido pelo nosso convidado no VarandaCast de ontem, o Vladimir Matos. Ele que atualmente ele é treinador do Famalicão de Portugal, que está na 7ª colocação do Campeonato Português. Ele tem 51 anos, não foi campeão ainda na carreira e já dirigiu 7 equipes, sendo aqui no Brasil o Goiás. O seu esquema tático preferido é o 4-2-3-1 e ele possui um aproveitamento de 47% na carreira. Olha, o Armando Evangelista ontem foi trazido pelo Vladimir Matos, nosso convidado. Esse é um treinador que me chamou muita atenção aqui na passagem dele no Goiás, tá? Teve problemas ali com a diretoria do Goiás, mas é um treinador que joga um futebol vistoso, hein? Joga um futebol vistoso, coloca seus times ali para jogar um futebol para frente, bonito o futebol dos times comandados por Armando Evangelista. Tá no Famalicão, que é um time pequeno de Portugal, né? Então o Santos acho que teria totais condições de tirar o Armando Evangelista do Famalicão. Nenhum título na carreira, 7 clubes passou o Armando Evangelista, 47% de aproveitamento. Jordão, seria um nome que chegaria com muita desconfiança por parte do treinador, né? Porque não é um treinador cascudo, podemos dizer, né? Nenhum título conquistado na carreira. Os torcedores normalmente se prendem muito a títulos, né? Olha, a amostra que eu tive do Armando Evangelista no Goiás me agradou, mas era o Goiás, né? Eu não sei, ele tá treinando um time pequeno do futebol português, que é o Famalicão. Eu gosto da ideia, é um dos caras que eu tentaria ouvir, caso ele aceitasse também, né? Porque ele tá empregado, então se o cara não quiser ouvir o Santos, não tem jeito, ele fecha a porta e não chega nem ao momento 2 da conversa, que seriam as negociações. Mas é um nome que eu acho muito interessante, Armando Evangelista, viu, Jordão? E além disso, Marcão, eu vejo que é um nome também criativo por parte do Santos Futebol Clube, né? Não seria... Você sairia do óbvio, né? O mercado português é o mercado que mais, de treinadores, é o que mais cresce no mundo, né? O Portugal é o país que mais revela e... Não revela, mais forma treinadores no futebol mundial. Eu vejo que seria um movimento interessante do Santos, Marcão, por conta das semelhanças que tem com... Não, claro, no seu trabalho, mas da criatividade que teve o Palmeiras. O Palmeiras, ele demite o Vanderlei Luxemburgo e busca ser criativo no mercado, né? Buscou sair da caixinha, fugir do óbvio. Então, eu vejo que o nome do Armando Evangelista seria, sim, esse fugir do óbvio, Marcão. Aqui no Goiás, ele acabou não tendo sucesso muito por conta do momento conturbado que o Goiás vivia na temporada, né? O Goiás passava por problemas administrativos e também de elenco, Marcão. A sua ideia pode ser ótima, só que se você não tem as peças ideais para fazer a sua engrenagem funcionar, de nada adianta você ter uma teoria muito boa. Então, seria um movimento do Santos criativo e, quem sabe, muito interessante, né? Muita gente se apega, poxa, mas ele nunca foi campeão. É o normal do futebol, gente. O normal do futebol é apenas um técnico ser campeão, não é problema nenhum. O técnico, né, com a idade dele ainda mais de apenas 51 anos, é super normal ele ainda não ter conquistas na carreira. Exato, principalmente por não ter treinado grandes clubes, né? Eu não sei ao certo, Thiago, mas talvez o Abel Ferreira, quando chegou ao Palmeiras, não tinha título nenhum na carreira. Não, ele tinha treinado apenas o Sporting, passagem curta, e também treinou o PAOK da Grécia. Perfeito, né? Então, você avaliar, né, o treinador somente por títulos, principalmente quando estamos falando de um treinador de 51 anos, não é o ideal, né? Não é o ideal.
né? Senão você vai entender que o Celso Roth é a melhor opção para o Santos Futebol Clube. Não é o caminho, né? Mas é preciso... O Armando Evangelista seria uma aposta, mas uma aposta de um treinador novo, português, que já passou pelo futebol brasileiro, que já conhece o nosso futebol. Eu acho que poderia ser um nome interessante. Vamos ao segundo nome, Thiago Jordão. Esse é o nome mais popular entre os torcedores santistas. Esse é o nome que tá na boca do povo, né, Marcão? Seria o nome de Hernan Crespo, treinador de 49 anos que está sem clube. Ele que já dirigiu outras 7 equipes na carreira, foi campeão 6 vezes, tendo grande parte dos seus títulos no mundo árabe, e ele também tem o esquema preferido, o 4-2-3-1, e o seu aproveitamento na carreira é de 53%. O último clube é o Al Ain, né, dos Emirados Árabes. Tá aí o Hernan Crespo. Esse é um nome que toda vez que o Santos busca um treinador, o Crespo é falado, né? Mas não sei por qual motivo, Thiago Jordão, eu nunca escuto que o Santos está negociando com o Crespo. Nas últimas oportunidades ele estava empregado, então a gente sabe que isso dificultava. Agora não. Agora o Crespo está sem clube. A questão do Crespo é a questão financeira, Jordão? Ele é um treinador que é caro. Eu me lembro que quando o São Paulo trouxe o Crespo, era uma comissão técnica muito cara, já lá atrás, há 3, 4 anos atrás. Hoje o futebol está ainda mais caro, ou seja, o 1 milhão de 3 anos atrás agora é 2 milhões, é 3 milhões. É por isso que muitos clubes ali não pensam no Hernan Crespo como treinador aqui no Brasil, Jordão? Vejo que tem muito essa questão, Marcão. Até me surpreende também o Santos nunca, assim, oficialmente, né, ter tido uma busca pelo Hernan Crespo. O Hernan Crespo, ele é aquele caso de treinador jovem em ascensão, né? Ele que iniciou sua carreira ali no Defensa e Justiça, inclusive jogou contra o Santos naquela Libertadores em que chegamos até a final, só que aí ele foi contratado pelo São Paulo e entra aquela linha do tempo. A sua passagem no São Paulo foi muito boa, né? Ele conseguiu tirar o São Paulo de uma fila, porém, ele bateu de frente com os medalhões do elenco, Marcão. Então, não sei se isso tem a ver com os clubes brasileiros não irem atrás dele, porque ele é um treinador que vai bater de frente, ele vai bancar as suas convicções, goste o líder do elenco A ou não goste o líder do elenco B. Então, eu acho que, além da questão financeira, Marcão, essa questão dele ser um treinador que busca bater de frente em muitas questões dentro dos seus clubes pode ser uma coisa que atrapalha ele, né? Ele também teve ali um certo problema no Al Duhail, Marcão, antes de ir pro Al Ain do Emirados Árabes. Ali na sua passagem pelo Al Duhail do Catar, ele também teve uma espécie de entrave, assim, entre os jogadores, né? Ele cobrava demais os jogadores, coisa que os atletas não gostaram. Tá aí o Thiago Jordão. E mais uma opção é o Bola da Vez. É o nome mais forte nesse momento nos bastidores do Santos, Ramon Dias, Jordão. Ramon Dias, Marcão, ex-treinador do Corinthians, técnico de 65 anos, que já dirigiu 17 equipes, foi campeão 13 vezes, a mais recente o Campeonato Paulista, tem como esquema tático preferido também o 4-2-3-1 e o seu aproveitamento geral na carreira é de 58%. O Ramon Dias rodou sem óleo, né, Thiago Jordão? A verdade é essa. Ih, mamãe! O Ramon Dias rodou sem óleo, né? Porque tá com 65 anos, mas com um corpinho de 75, né? Porque se você colocar ele do lado do Luxemburgo, quem tem 65 é o Luxemburgo, quem tem 72 é o Ramon Dias. Rodou sem óleo o nosso Ramon Dias. Veja aí, você coloca o percentual de aproveitamento do Ramon, Thiago, 58%, né? Ele só tem um percentual menor do que o Vitor Bruno, né? Do que o Vitor Bruno, que teve como último clube, você vai falar daqui a pouquinho, o Porto, de Portugal, né? O Ramon Dias é aquilo que nós trouxemos aqui. A vantagem de você trazer o Ramon Dias, Jordão, é ele já estar adaptado ao futebol brasileiro. Ele e o seu filho Emiliano, né? Então, eu acho que aí você sai na frente, porque você tem uma surpresa, pode dar certo, pode dar errado, mas não tem aquela desculpa de, olha, o cara não conhece o elenco, claramente ele conhece o elenco do Santos, porque ele já jogou contra o Santos várias vezes, o Ramon Dias, e outra coisa, você também não teria a desculpa de adaptação ao futebol brasileiro. Nesse ponto você sai na frente. Lembrando que foi algo que fez com que a gente também achasse o Pedro Caixinha um bom nome.
eles já conheceram o futebol brasileiro, Jordão. Com certeza, Marcão. Esse, sem dúvidas, é um ponto que pode colocar o Ramon Dias acima ali como critério de desempate com base em outros treinadores, né? O Ramon Dias, ele tem passagens, claro, não só aqui pelo futebol brasileiro, mas ele já trabalhou muito, Marcão, jogando contra equipes brasileiras. Ele já foi treinador de diversas equipes na Argentina. Então, esse movimento de trazer o Ramon Dias seria mais um movimento para você conseguir arrumar a casinha já a curto prazo, né? Assim como ele fez com o Vasco e assim como ele fez com o Corinthians. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar errado? Pode dar errado também. Mas o Ramon Dias, eu acho que dentre essas opções, tanto as brasileiras que trouxemos e também as estrangeiras que são sondadas pelo Santos Futebol Clube, Marcão, seria a mais segura, a que menos geraria dúvidas por parte, claro, da diretoria santista, que tem os seus pró-Ramon Dias e também tem o pessoal que é contra o Ramon Dias, Marcão. Vamos a mais uma opção, Thiago Jordão, Vitor Bruno, ex-Porto. Isso mesmo, Marcão. O Vitor Bruno seria parecido com o que aconteceu com o Abel Ferreira também quando foi contratado pelo Palmeiras. O Vitor Bruno, ele é um técnico jovem, de apenas 41 anos, e dirigiu apenas o Porto de Portugal, tendo conquistado um título por lá. O seu aproveitamento durante a sua passagem pelo Porto foi de 70%, e a formação que ele mais usou durante o seu comando técnico foi o 4-2-3-1. Olha, 70% de aproveitamento é um aproveitamento de respeito, hein, Jordão? Mas por que ele saiu do Porto, hein? Ele teve uma sequência, Marcão, de 4 jogos sem vitória. Ele empatou uma partida pela UEFA Europa League e teve outras 3 derrotas seguidas no Campeonato Português para equipes que estavam na parte de baixo do campeonato. E ele acabou dando uma entrevista que desgastou a sua relação interna. Tá aí o Thiago Jordão, né? Olha, eu não conheço o Vitor Bruno. Confesso que falar sobre o Vitor Bruno para mim seria muito complicado, eu não conheço. Agora me chama a atenção um treinador ter sido demitido com 70% de aproveitamento. É no mínimo curioso, né? É no mínimo curioso. É claro que a régua no Porto talvez seja uma régua mais complicada do que, claro, aqui no futebol brasileiro, né? Porque em Portugal você tem ali poucos times disputando o título. É um campeonato ali que tem uma discrepância muito grande, né? Entre o Porto, por exemplo, e o quinto colocado, o quarto colocado. São 3 times ali normalmente que brigam por títulos em Portugal, mas realmente chama muito atenção a demissão com 70% de aproveitamento. Último nome, olha, Gabriel Milito, Jordão. Gabriel Milito, Marcão, ex-Galo, técnico de 44 anos, ele que já comandou outros 5 clubes na sua carreira e tem apenas um título, que é justamente o Campeonato Mineiro do ano passado. Como esquema preferido, ele adota, olha, é diferente de todos os anteriores que nós trouxemos, Marcão. O seu esquema preferido é o 3-4-2-1 e o seu aproveitamento na carreira é de 50%. Tá aí o Milito. O Milito não é mau treinador, hein? Mas é um cara complicado também no dia a dia, né, Jordão? Eu não sei se com o Milito dentro do Santos Futebol Clube nós teríamos todo esse oba-oba que temos atualmente. É um treinador ali é um treinador de personalidade muito forte, o Gabriel Milito. Foi isso também que observamos aqui na última passagem dele no Atlético Mineiro, mas que não foi muito bem no Galo nessa última passagem, Jordão. Mas não deixa de ser um nome interessante de mercado não, viu? Exatamente, Marcão. Ele acabou tendo a sua passagem no Atlético Mineiro até que começou bem, né? Foi uma equipe que conseguia se impor nos jogos e conseguir também propor bom futebol. Porém, a gente, claro, não tem as informações internas por parte do Atlético Mineiro, mas, Marcão, essa personalidade dele com certeza influenciou nos resultados da equipe, que ficou cerca de 13 partidas sem vitória antes da final da Copa Libertadores. Então, a gente não sabe, claro, se essas questões de personalidade forte dele influenciaram diretamente no que acontecia dentro do campo, mas sem dúvidas, Marcão, é uma questão a você se pensar. Será que essa personalidade dele, esse jeito combativo do Gabriel Milito, né, o famoso não leva desaforo para casa, poderia atrapalhar os desempenhos do Santos Futebol Clube em campo, assim como aconteceu com o Atlético Mineiro? Eis a grande questão, né? Ele que foi demitido justamente depois da final da Copa Libertadores, deixando o time na berlinda da zona de rebaixamento, Marcão. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate, tá aí, ó. Muitas alternativas, muitas possibilidades, o Varanda Futebol Debate trazendo nomes para que vocês possam entender um pouquinho do cenário, tanto aqui no Brasil, que estamos com um cenário muito complicado,
Quando a gente olha o mercado estrangeiro, tem mais opções, mas aí fica aquela dúvida. Esses treinadores aceitariam o Santos? Qual seria o valor da pedida? Então tem uma série de questões que realmente começam a pegar e por isso que não dá para descartar em 100% a permanência do Sampaio. Se o Sampaio conseguir um bom resultado domingo, olha, eu acho que a corrente fica Sampaio, aumenta, ganha força. Eu sou totalmente contrário, volto a destacar isso. Independente do que acontecer no domingo, não vejo o Sampaio como treinador para o Santos. Acho que o Santos está perdendo tempo. Acho que se passa na cabeça da diretoria manter o Sampaio, estamos perdendo tempo com toda certeza.